Meus amigos, boa noite. Agradeço a presença dos colegas aqui mais uma vez. Nós estamos abrindo aqui mais um ciclo de palestras, né? Nós estamos no segundo ano desses nossos eventos. Trimestralmente nós temos feito palestras de interesse dos associados, inclusive, em geral, indicados pelos próprios associados. E nada melhor do que um tema com relação a um instrumento que para nós é de suma importância, que é o inquérito policial. O nosso colega associado, delegado de Polícia Federal, Márcio Alberto Gomes, o colega de turma, mais dois colegas aqui também que são da mesma turma, e que tem tido uma atuação brilhante não só na área policial mesmo, né? E em várias operações que já coordenou, lotado em Juazeiro, mas também tem tido uma atuação tão brilhante quanto na área doutrinária, como professor. Eu costumo dizer que nós temos que, de fato, cada vez mais participar, aumentar o nosso quadro de colegas que são professores, que publicam artigos, que publicam livros. É preciso que nós estejamos presentes nesses eventos. A Regional DF tem auxiliado, a DPF também tem feito isso com brilhantismo. Os colegas a participarem de eventos, não só na qualidade de palestrantes, mas também na qualidade de participantes, levando vários colegas aí para diversos eventos jurídicos no Brasil todo e, quiçá, agora vamos ter também em Portugal o nosso mestrado, que está sendo subsidiado pela DPF, foi organizado pela DPF Nacional, e também e que tem uma participação, já tivemos um grande número de inscritos, será no ano que vem. Então eu acho que a gente está num caminho certo nesse sentido. Eu não vou me alongar muito não, e o professor aqui, agora que é o professor Márcio Alberto Gomes, ele tem um currículo que são 8 páginas, eu acho que já acabaria a palestra, né? Mas lotado em Juazeiro, e ele é especialista em ciências criminais pela Universidade da Amazônia, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, e já tendo exercido os cargos de defensor público do Estado de Alagoas, professor da Universidade Federal de Sergipe, professor da Faculdade de Aracaju e delegado de Polícia Civil de Sergipe, entre outros, também já foi escrivão. Enfim, é um currículo excepcional e só temos a agradecer a presença dele aqui. Posteriormente, nós vamos ter o lançamento do livro do professor aqui, que é o Inquérito Policial. Então, os colegas podem adquirir o livro, terá uma dedicatória aí do nosso brilhante colega. Eu queria só informar que como já saiu no site, essa palestra está sendo transmitida, certo, virtualmente, num convênio que foi realizado pela Universidade Católica. E é nesse sentido que eu vou pedir para o nosso colega também, Célio Jacinto aqui, para que ele possa falar e explicar um pouquinho desse convênio e fazer os agradecimentos. Boa noite a todos. Quero parabenizar o Dr. Leiro, agradecer aos colegas que vieram prestigiar o Dr. Mário Alberto, mas principalmente quero destacar que nós estamos desenvolvendo uma parceria com a Universidade Católica de Brasília para promoção de alguns eventos educacionais, e esse evento hoje nós estamos trabalhando para que seja o primeiro de dezenas de outros eventos que nós gostaríamos que os delegados tivessem acesso. Mas eu quero cumprimentar também e quero agradecer principalmente a reitoria da Universidade Católica, o professor Dr. Cícero Ivan Ferreira, a professora Ana Paula Costa e Silva, que é a diretora dos cursos de pós-graduação e extensão à distância da Universidade Católica. Num primeiro contato que nós mantivemos com eles, tivemos uma receptividade muito boa e está sendo desenvolvido um curso à distância, formatado para os colegas da Polícia Federal, principalmente aqueles que se encontram em unidades distantes dos grandes centros.
quero agradecer também ao Guilherme, que é o técnico em infraestrutura e tecnologia da informação, que está aqui nos apoiando. Quero parabenizar, antes de tudo, o colega Mário Alberto e desejar uma boa palestra, que os colegas também, as pessoas que estejam assistindo através da Universidade Católica, tenham uma ótima palestra. Bom, amigos, então vou passar aqui para o Dr. Márcio Alberto e uma palestra Inquérito Policial Contemporâneo. Bom, Inquérito Policial Contemporâneo é uma palestra que a gente vem ministrando aí por onde passa, no lançamento do livro, para tentar despertar um pouco de interesse a respeito do nosso carro-chefe, que é o inquérito policial. Eu não sei se os senhores têm a mesma impressão que eu, mas a gente está assistindo aí dia a dia o inquérito policial sendo cada vez mais minimizado em sua importância e por conseguinte, como é o inquérito policial, o procedimento por excelência da Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária acaba fenecendo em conjunto, né? Então, a ideia de escrever essa obra e de estar aqui conversando com os senhores no dia de hoje é justamente a gente tentar realçar um pouco da importância do inquérito policial enquanto procedimento a cargo da polícia para elucidar fatos e para, em uma última instância, em um último momento aí, oportunizar, num futuro próximo, a condenação de pessoas que cometeram ilícitos. Eu, para dividir aqui o nosso bate-papo, eu começo falando a respeito, basicamente, do conceito de inquérito policial. Eu acho que dentro desse conceito a gente vai separar alguns elementos e desses elementos a gente tem aí um pano de fundo para poder conversar sobre alguns aspectos interessantes que hoje estão sendo aí muito comentados por doutrinadores e pelos atores do processo penal. Como todos aqui sabem, né, uma coisa acadêmica, inquérito policial a gente pode definir assim em rápidas linhas como um procedimento administrativo, inquisitivo, sigiloso, dispensável, que tramita perante a Polícia Judiciária, dirigido, presidido por delegado de polícia e que tem escrito e que tem por objetivo coligir elementos de prova para a futura propositura de ação penal. Numa visão mais moderna, a gente poderia até dizer que o inquérito policial não tem simplesmente o objetivo de colher provas para subsidiar a inicial acusatória. O inquérito policial ele tem o objetivo de esclarecer fatos supostamente criminosos. A gente pode tranquilamente instaurar um inquérito policial imaginando que estamos diante de um fato criminoso, de um fato típico, antijurídico, e ao final perceber que o fato é atípico, ou que o fato, apesar de típico, a conduta do sujeito foi acobertada por uma excludente de ilicitude, enfim, que não há crime naquela conduta que a gente acabou de investigar. Então, num aspecto mais histórico, mais clássico, o objetivo do nosso inquérito policial seria fornecer elementos de prova para que o Ministério Público denunciasse ou a vítima, se fosse o caso em crime de ação penal privada, e a posteriori aí a gente tivesse num futuro o destino normal, né, o destino esperado de uma investigação bem sucedida, é que a gente conseguisse aí futuramente a condenação dessa pessoa. Aí a minha proposta dentro dessa palestra é dividir esses elementos desse conceito que eu falei e a gente trazer à tona algumas coisas que estão sendo aí objeto de comentário. Primeira coisa, eu disse que o inquérito policial ele é procedimento administrativo.
E ele é procedimento administrativo em contraposição ao processo, que é um processo judicial que tramita perante o Poder Judiciário, onde você tem contraditório, etc. No inquérito policial, a gente está no bojo de um órgão que é administrativo, que está inserido no Poder Executivo, que são as polícias judiciárias. E aqui eu abro um pequeno parêntese para falar uma coisa que a gente sabe, mas uma coisa que a gente não, às vezes não atenta para até a valorização da nossa categoria, do nosso mistério, das nossas atribuições. Se os senhores pararem para pensar comigo, diferente do processo, que tem uma sequência concatenada de atos ditada pela legislação processual, no inquérito a gente não tem uma sequência ditada pelo CPP ou por legislação extravagante para ser seguida. Se a gente parar para pensar, na legislação processual você só encontra peças de instauração, portaria ou auto de prisão em flagrante, peça de conclusão, relatório. As diligências que são materializadas no curso de inquérito, elas estão ali genericamente previstas e de forma exemplificativa nos artigos 6º e 7º. Você tem aí a legislação extravagante tratando de interceptação telefônica, tratando de quebra de sigilo bancário, fiscal e etc. E tudo isso, a sequência, o que vai ser feito para poder elucidar esse crime, tudo isso está dentro da linha de discricionariedade da autoridade policial. Senhores, é porque a gente não para pensar devido à quantidade de atribuições que temos, dos inquéritos que tocamos, mas é uma coisa muito difícil. Exige um tirocínio muito grande para você saber, peraí, eu vou começar ouvindo testemunhas, eu vou começar ouvindo a vítima, será que é melhor ouvir todos os investigados? Será que é melhor já na portaria representar uma quebra de sigilo fiscal, bancário? Eu tenho elementos para isso ou não tenho? Tudo isso é de atribuição do delegado de polícia. E é ele quem tem que decidir para melhor elucidar o fato que ele está investigando. E, senhores, eu já passei por isso, com certeza todos aí que têm uma vivência muito maior do que a minha dentro da Polícia Federal já passaram. A gente acaba percebendo que em algumas investigações, uma providência que deveria ter sido tomada na portaria, mas que não foi, acaba sendo importantíssima para elucidar esse inquérito 6 meses depois, 8 meses depois, e você só vai perceber que você falhou, entre aspas, você não determinou essa providência de logo, né, lá quando a providência não é mais, digamos assim, apta a trazer aquela prova, e você acaba, é o que a gente chama comumente aí de princípio da oportunidade, né? Nós perdemos o princípio da oportunidade e acabamos ali por não ter uma prova mais robusta. Então, só para já iniciar, porque o objetivo dessa conversa é justamente a gente abrir os olhos para a importância tanto da carreira de delegado de polícia, quanto efetivamente do nosso procedimento base aí, que é o inquérito policial. Então, senhores, como isso é difícil, porque depende do tirocínio individual das pessoas. E aí, nesse campo, a gente está falando de inquérito policial contemporâneo, a gente está falando, batendo papo aqui sobre a nossa vida policial, nosso dia a dia, como é importante a gente ter algum tipo de manual para poder guiar, ainda que genericamente, a atuação do delegado de polícia dentro de algumas áreas. Senhores, o código, ele não poderia realmente fixar uma sequência de atos a ser seguida, porque cada crime tem a sua história, cada crime tem um modo de cometimento, cada crime tem um caminho seguido pelo autor do fato, que tem um resultado diferente, apesar da semelhança de algumas situações que a gente acaba investigando. Então, aí já colocando como uma situação que vem sendo explorada pela Polícia Federal, que é a de criação de manuais básicos para poder direcionar investigações em certos tipos de crime, isso é bastante importante, para a gente não depender tanto sempre do tirocínio, da habilidade daquela pessoa que veste ali, que se investe no cargo de delegado de polícia e que dirige aí investigações policiais, né? Isso aí é uma dificuldade que o profissional que está ingressando na carreira enfrenta demais. Eu particularmente enfrentei, os senhores também devem enfrentar, e que também demonstram, e eu vou demonstrar em diversas passagens, que a gente, e não sei por que existe essa discussão,
de que, delegado de polícia não é carreira jurídica, carreira de delegado de polícia não é jurídica. Senhores, desde o início a gente está trabalhando com direito. Como é que você instaura um inquérito policial sem tipificar uma conduta? Como é que você decide a respeito da prisão em flagrante ou não de uma pessoa se você não conhece a respeito de ser ou não ser aquela conduta criminosa? Como é que você consegue exercer o seu mistério sem saber o que é um fato típico, o fato não só formalmente típico, mas materialmente típico? Como é que você consegue representar medidas cautelares sem ter esse tipo de conhecimento? Então, também, uma outra proposta que eu vou estar perseguindo aqui com os senhores é a gente tentar chegar ao que eu chamo de investigação moderna, modernizar as nossas técnicas investigativas. Eu vou chegar depois num ponto mais adiante em que a gente vai trazer propostas para que nosso inquérito seja melhor aproveitado. O próximo tópico, e aí também a gente conversa a respeito de situação que foi um grande objeto de discussão, hoje não tanto, mas a gente vai tentar trazer também situações da vida prática para cá, a respeito do segundo elemento do conceito. O inquérito policial, a par de ser procedimento administrativo, ele é sigiloso. O inquérito policial ele é sigiloso porque manda o artigo 20 do Código de Processo Penal. O inquérito policial ele é sigiloso porque é da natureza da investigação o sigilo. É inerente a investigar, ao ato de investigar, o inquérito ser sigiloso, e assim manda o Código de Processo Penal. A gente sofreu aí, eu vou colocar até entre aspas, sofreu um golpe no sigilo aí, com a edição da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que nada mais fez do que deixar em claras linhas o que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil já preceituava, que é o acesso de advogado aos autos de inquérito policial. Muitas pessoas, principalmente delegados que estão iniciando, que não tiveram uma academia de polícia como a nossa, que tem muita estrutura, que tem professores já mais tarimbados, muitos estados aí da federação, infelizmente, os delegados eles são formados de maneira muito rápida, o que acaba não oportunizando para esses futuros, para esses novéis profissionais aí, conhecimento a respeito de certas particularidades da prática. Gente, a súmula vinculante 14, que acaba mitigando um pouco a questão do sigilo, ela se refere basicamente a atos praticados e juntados aos autos de inquérito policial. A leitura da súmula revela que, quando se dá acesso ao advogado de autos de inquérito, você deve fazê-lo referente a atos que já foram praticados, diligências já praticadas e materializadas. E a gente até na obra aproveita para poder dar uma certa luz a respeito disso, de que, ora, se a gente tem atos ainda em curso, se a gente ainda tem intimei uma pessoa que ainda não compareceu, eu representei alguma medida que está em curso, tem alguma providência que ainda não está juntada, a súmula, pela sua própria leitura, autoriza que o delegado determine o desentranhamento do que ainda não foi materializado. A gente pode tranquilamente, de forma clara, sem precisar ficar estressado a respeito do comparecimento de um advogado no cartório de uma delegacia, despachar de forma fundamentada, inclusive com base na própria súmula, para dizer desentranhe-se dos autos as folhas tais, tais e tais, por não dizerem respeito a diligências já praticadas e materializadas. Ponto. E ali você tira dos autos e, óbvio, o cara vai saber que estão em curso diligências outras para o esclarecimento daquele fato, mas não sabe o que é que está se passando. Não sabe o que foi que você determinou naquele despacho. Não sabe o que você oficiou dentro daqueles autos de inquérito policial. E isso é tranquilo, é legítimo, é possível, mas muitas vezes a gente acaba percebendo que na prática não é feito, né? Então, um dos horizontes aí que a gente também discute a respeito da súmula vinculante, tratando especificamente do sigilo da investigação, tá? Outro detalhe a respeito de sigilo, e que também eu trago aqui nessa discussão de inquérito policial contemporâneo, aí é uma discussão que eu acho que precisa ser travada pela própria polícia e com suas assessorias de imprensa. É a respeito da apresentação do trabalho realizado.
Hoje em dia, a gente meio que inverteu a situação quanto ao trabalho policial. Pelo menos a mim me parece que a polícia, ela está com receio de apontar o resultado do seu trabalho. Ela está com receio de dizer, olha, desencadeamos uma operação que investigou tal tipo de crime e a gente conseguiu tais e tais e tais evidências. Gente, isso é importante para adimplir o direito à informação que a sociedade tem e meio que funciona como uma prestação de contas do serviço policial em relação à sociedade. Eu particularmente tenho testemunhado com algumas operações, tanto que a gente toca lá em Juazeiro, quanto que outros colegas tocam também, meio que, eu não sei, o receio da polícia de citar coisas e fatos sobre inquéritos que já estão com diligências públicas, já efetivadas, operações deflagradas, etc. O que é que isso acontece? O que acontece na prática? O investigado, que também vai ter acesso a todos os meios de comunicação e vai poder falar o que quiser e não vai ter nenhum pudor e dar a versão que ele quiser para os fatos. Ele diz, olha, não foi bem assim, porque a polícia não tem prova, porque eu ainda não tive vista, mas pelo que eu soube está tudo irregular, e a gente vai conseguindo lá, e meu advogado já está ingressando. E a polícia que faz? Silêncio. Nós vamos ficar em silêncio, porque a gente não pode correr o risco de, em falando, trazer algum tipo de prejuízo para o investigado. Gente, não é execração pública, não é colocar uma plaquinha com o nome do sujeito e botar ele na televisão com a placa da polícia atrás, mas apresentar o trabalho à sociedade. Olha, nesse trabalho aqui, a gente quebrou o sigilo fiscal, quebrou o sigilo bancário, periciou, e as perícias e o trabalho de campo investigativo demonstraram que houve desvios que partiram da conta tal para a conta tal. Isso gerou um prejuízo de não sei quantos milhões de reais. E a prova foi produzida sob os ditames de todas as ordens, de todos os princípios que regem a produção de provas, tanto no Código de Processo quanto... Não tem nenhum problema, nem nenhuma invasão, nem nenhum tipo de repercussão negativa para o órgão policial. Pelo contrário, é a polícia apresentando o resultado do seu trabalho para a sociedade, e isso é direito dela, sociedade. Certo? Então, um ponto que também a gente deseja tocar a respeito dos elementos lá do inquérito policial. Gente, o próximo elemento do conceito de inquérito policial é que o inquérito é dispensável. O doutor Leiro fez deu uma lida rápida aqui na minha passagem profissional. Eu já tive a oportunidade de passar pela Polícia Civil como escrivão e como delegado, pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, e agora estou de volta do lado da polícia, na Polícia Federal, há quase 5 anos. Senhores, particularmente trabalhando junto à Justiça Estadual, eu nunca vi uma ação penal que não fosse lastreada em inquérito policial. Particularmente na minha vida profissional como defensor público, e foram quase 5 anos também como defensor, inclusive atuando diretamente como coordenador de núcleo criminal, ou seja, vendo efetivamente a respeito de crimes, nunca vi. É um fenômeno moderno, isso a gente vai tocar também nesse assunto a respeito de investigação presidida pelo Ministério Público um pouquinho mais adiante, mas, apesar de dispensável, o inquérito policial, ele é lastro, eu diria, para não errar, para cerca de 80% a 90% das ações penais que a gente tem aí tramitando, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Então, apesar de dispensável para o oferecimento da inicial acusatória, mas obrigatório para nós policiais. Porque, ao mesmo tempo em que o Código de Processo fala que, se o Ministério Público assim quiser, ele pode dispensar o inquérito policial enquanto prova para iniciar uma ação penal, ele diz também que a autoridade policial, ao tomar conhecimento de crime de ação penal pública, tem que instaurar o inquérito de ofício, isso é uma obrigação. Daí a gente tira. O inquérito é de deflagração obrigatória, mas é de utilização dispensável. Se o Ministério Público assim quiser, ele pode dizer, olha, não, apesar do inquérito policial ter sido feito, eu vou utilizar outros elementos de prova. Senhores, dentro desse tópico, eu converso com os senhores a respeito de uma coisa muito interessante que às vezes a gente não se atenta.
E aí, para conversar sobre isso, eu faço um paralelo com o processo civil. Se a gente tem uma demanda cível, eu não sou nem de perto estudioso de processo civil, mas ainda lembro lá dos bancos da faculdade, que o autor ele tem que, na petição inicial, demonstrar tudo o que ele fala na sua petição. Ele tem que documentar o seu pedido, ele tem que demonstrar, já na petição inicial, todos os fundamentos do seu pedido para que essa petição ela seja viável e mais adiante tenha condições de se transformar numa sentença de procedência dos seus pleitos. Assim também é no processo penal. E quais são as provas utilizadas pelo autor do processo penal, pelo titular da ação penal, em 90% dos casos, que é o Ministério Público, para poder fazer o seu pedido, para deduzir o seu pleito em juízo? O inquérito policial. Gente, o inquérito policial, como eu disse, de 80% a 90% dos casos, ele é a documentação do que aconteceu e é a linha que vai ser seguida pelo órgão acusador no futuro processo. A gente não tem muito como inventar, não. O Ministério Público, ele não tem muito como sair do seu gabinete e partir para investigar uma linha investigativa que não está no inquérito policial, quando esse inquérito ele é concluído e é apresentado ao Ministério Público. No mais das vezes que a gente tem, se o Ministério Público não concorda ou tem alguma diligência a ser realizada que no entender dele seja interessante para formar sua opinião delicta, ele vai e requisita alguma diligência extra. A gente cumpre e manda de volta. Mas as linhas mestras da acusação que vai ser deduzida estão ali. É por isso que a gente tem que emprestar uma força grande ao inquérito policial. Inquéritos policiais mal instruídos gerarão processos mal instruídos. Inquéritos policiais onde você não aponte uma linha segura para ser seguida pelo Ministério Público e a posteriori pelo próprio Judiciário para embasar uma futura condenação, geram processos que vão redundar em absolvição. Isso é tranquilo. E aí, dentro desse tópico de dispensável, eu vou também fazer um comentário, já tratando dessa linha de que o inquérito é importante enquanto trilha a ser seguida posteriormente pelo Ministério Público, para a gente também parar para pensar um pouco no nosso papel enquanto investigador. A gente tinha um inquérito policial há muito tempo atrás, um inquérito policial muito baseado em provas orais. Um inquérito policial que era muito baseado em ouvir testemunhas, um inquérito policial que buscava incessantemente a confissão, um inquérito policial que às vezes, e ainda assim o é na prática em algumas situações, que se encerra com a confissão. Olha, se o cara confessou, para que eu preciso buscar um algo a mais? Gente, isso aí, e também aí a gente entra numa discussão que me deixa bastante chateado quando a gente está conversando a respeito de inquérito e a respeito de direito processual. Que é assim, dois tópicos que falam a respeito disso e que particularmente me deixam enervado. 1, valor probatório do inquérito policial. 2, nulidades havidas no inquérito. Se você for procurar em livros de processo penal e conversar com professores e as lições que a gente aprende na faculdade, e se você colocar até em sites de pesquisa, pesquisar em sites de tribunais superiores, etc., genericamente o que você encontra é que inquérito policial não serve para lastrear a condenação. Prova produzida em inquérito policial não serve para lastrear a condenação. E por quê? Aí eu já entro na próxima característica do inquérito. Ora, porque o inquérito é inquisitivo. E o que é inquisitivo? Bom, é o contrário de contraditório. São faces opostas de uma mesma moeda. Como no inquérito não tem partes, não tem acusação, a gente só tem investigação a respeito de um fato, você não precisa e não deve, e a legislação não exige, que você oportunize contraditório, não tendo contraditório, que é a audiência bilateral, não existindo ampla defesa, logo a prova que está no inquérito não pode ser utilizada para fins de condenação. Ótimo, perfeito. Até aí está razoável o seu raciocínio. Não, eu digo mais, isso está lastreado no artigo 155 do Código de Processo Penal. O artigo 155, na primeira parte dele, ele consagra o princípio do livre convencimento motivado. Ele diz: o juiz
ele condena ou ele absolve, ele julga, por assim dizer, em processo penal, de acordo com o seu livre convencimento, e o livre convencimento dele não pode se basear em provas colhidas apenas no inquérito policial. Ótimo. O seu raciocínio está correto até aí. Só que no final ele faz vírgula, excetuando provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. E é uma coisa, eu acho que talvez isso seja o cerne da nossa conversa. É a gente atentar para essa vírgula que está dividindo a parte inicial do artigo 155 do CPP para a parte final do mesmo artigo 155. Senhores, o artigo 155, quando fala que a condenação não pode se lastrear em provas colhidas no curso do inquérito, exclusivamente em provas colhidas no curso do inquérito, salvo provas cautelares não repetíveis e antecipadas, deu a nós, delegados, e à Polícia Judiciária uma responsabilidade muito grande. Ele disse: polícia, existem provas que você colhe, mesmo sem o crivo do contraditório, que podem ser usadas para lastrear a sentença condenatória. As provas antecipadas eu não vou analisar, porque as provas antecipadas é o próprio juiz quem as colhe numa antecipação devido ao possível perecimento. Ah, uma testemunha vai morrer. Aí ele faz uma audiência ali e colhe essa prova antecipada. Vamos prender aqui no nosso métier, que são provas não repetíveis e cautelares. Gente, provas não repetíveis, possibilidade de produção delas, a gente tem aos montes no Código de Processo Penal e na nossa legislação processual penal. A gente tem interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, cumprimento de mandado de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático. A gente tem uma infinidade de provas que são cautelares e que são não repetíveis. Márcio, mas e aí, como é que isso é feito? Por que dá para lastrear a condenação? Porque com esses tipos de provas a gente tem um fenômeno chamado contraditório diferido ou postergado. O contraditório ele não é contemporâneo à produção da prova, mas o contraditório ele é aberto por ocasião do processo. E ele vai se limitar a um aspecto, que é a licitude da prova produzida. Vejam os senhores que, se nós cuidarmos de produzir uma prova não repetível ou uma prova cautelar, sob os auspícios do que manda o CPP, a Legislação Processual Penal Extravagante e a Constituição Federal, ou seja, se essa prova não for nem ilícita e nem ilegítima, essa prova pode tranquilamente lastrear uma futura condenação. Gente, isso a gente tem aos montes nas nossas investigações e nas nossas operações. E é isso que a gente tem também que abrir um pouco a mente para poder avaliar. Para a gente evitar, às vezes, uma pressa, evitar, às vezes, o atropelo de alguma norma procedimental que tem que ser adimplida para você chegar àquela produção de prova. Porque, gente, antigamente, nosso orgulho profissional era nosso inquérito virar denúncia. Com o passar do tempo, a gente passou a, com a evolução dos meios de investigação, ter o objetivo de que a nossa linha investigativa e nossas provas produzidas virassem sentenças condenatórias. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com a anulação das nossas investigações por tribunais superiores. Já é uma nova exigência do mundo prático. Esse inquérito policial contemporâneo, ele não está mais se conformando com o oferecimento de uma denúncia. Ele não está mais se conformando com a sentença de primeiro grau e, quiçá, com a apelação. Porque eu acho que até aí a gente já sedimentou um caminho muito bom. E aí, justamente, a gente tem aí a constatação de que são juízes que estão muito mais próximos da realidade dos fatos. Então é natural que esses juízes avaliem também a dificuldade da polícia, avaliem onde aquele crime foi cometido, a situação de fato que aconteceu, para poder avaliar também a produção dessa prova e a forma como ela foi colhida na sua sentença, na sua decisão. Mas agora a gente tem que voltar os olhos para decisões de tribunais superiores.
como os tribunais superiores estão interpretando o nosso trabalho para que a gente possa manter essa nossa investigação que começou lá atrás, lá para recursos extraordinários, especiais ou habeas corpus que sejam impetrados em tribunais superiores. Essa é a demanda atual, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. E a gente que está caminhando com um pouco mais de estrutura do que nossos colegas das outras polícias, a gente tem essa responsabilidade muito grande de solidificar nossos trabalhos de forma que eles sejam imunes a todas essas instâncias judiciais. Eu disse para os senhores que ficava chateado com essa questão de valor probatório, porque é realmente uma coisa muito pouco discutida. O valor. E se você for pegar sentenças e decisões, até, como eu disse, pesquisas em tribunais superiores, você encontra esse tipo de reprodução. São poucos os julgados, eu já achei alguns, que cedem a essa realidade. Em que o julgador diz, olha, eu estou condenando com base, é naquela interceptação, que o julgador geralmente coloca na sua sentença, até para não ter problema depois com o Tribunal Superior, porque a testemunha ratificou isso. Ora, mas a prova cabal para você descobrir aquele fato foi a interceptação telefônica aliada ao trabalho de campo, aquela fotografia, aquela filmagem que redundou numa quebra de sigilo bancário, fiscal, que redundou numa perícia, que fechou com a busca e apreensão. E aí, meu amigo, diante de um cabedal probatório desse, você só tem duas opções: ou se cala ou confessa. E é isso que a gente precisa, é para esse nível de excelência que a gente precisa caminhar. Eu disse para os senhores também que eu não gostava muito quando o assunto era nulidade, porque também, se vocês forem ler aí genericamente, e o fazem, obviamente, e sabem disso que eu estou falando, livros de processo penal, os autores geralmente dizem para os senhores, a nulidade que acontece no inquérito, ela não se espraia, ela não contamina o processo penal. Ora, mas como que não contamina? Quer dizer, você intercepta telefones, você quebra sigilo bancário, você quebra sigilo fiscal, você cumpre mandado de busca e apreensão, etc. e tal, e tem lá umas 2 ou 3 oitivas na fase de inquérito. Aí o sujeito que está sendo investigado ingressa com habeas corpus e diz, olha, eu quero a nulidade lá da interceptação telefônica que deu base a tudo, que veio logo depois da portaria. Aí o judiciário, identifiquei uma falha, nula tá a interceptação telefônica. Teoria do fruto da árvore envenenada. Aí vai caindo tudo que nem dominó. Senhores, como é que não se espraia para o processo se, anulando tudo e você dando uma olhada no que sobrou, você perde até justa causa para oferecimento de denúncia? Sabe qual é o resultado disso? Trancamento do processo. Quer um resultado pior? Absolvição por insuficiência de provas. Quer depender aí da habilidade, o sujeito acaba conseguindo a manutenção do processo e absolvendo, porque tudo vai ser tirado de dentro do processo. Como é que nulidades que acontecem na fase de inquérito não prejudicam o processo? E aí, eu aproveitei no livro, além de chamar a atenção para essas coisas, para dizer para vocês a respeito de um tema que eu acho interessante, que a gente também não bate muito, a gente não discute muito. Eu chamo de um capítulo de superdimensionamento de direitos individuais. Senhores, a Constituição Federal traz em seu bojo muitos direitos e garantias para os cidadãos, e é excelente que seja assim. E nem eu e nem ninguém da polícia quer nenhum tipo de retrocesso, claro que não, nenhum milímetro. Só que a par dos direitos e garantias individuais, você também tem direitos da sociedade, direitos dos outros cidadãos, direitos de nós cidadãos que nós temos de ver crimes elucidados, de ver pessoas que cometem crimes punidas na forma da legislação penal, nem mais nem menos, a lei. E aí eu trago no livro 2 exemplos para poder citar esse superdimensionamento. Um foi a Operação Factor Boi Barrica, mudou de nome a operação, deflagrada pela Polícia Federal, em que se anulou toda uma investigação e todo um trabalho investigativo, porque o STJ entendeu que representação para quebra de sigilo fiscal, bancário e interceptação telefônica não podia se basear em relatório do COAF.
Senhores, eu não sei a perplexidade que os senhores ficam diante dessa situação. Eu, particularmente, fico perplexo. Porque qual é o documento que melhor inicia um trabalho investigativo para crimes de desvio e crimes financeiros que um relatório produzido por um órgão de inteligência do Ministério da Fazenda que trabalha justamente com isso? Eu não consigo vislumbrar. Eu não consigo vislumbrar como, por exemplo, um agente de Polícia Federal, um colega, a gente mesmo, nós mesmos, se formos aos bancos de dados, como a gente vai conseguir elementos de convicção mais robustos do que os que vêm no RIF. Eu não conheço, eu não sei. Eu, particularmente, não sei. E aí também quem conhecer, me avise, porque aí vai ser a chave, né, das investigações de crimes de desvio. Senhores, isso para dizer que, ora, se a gente... A base da decisão foi mais ou menos essa. Ora, a gente não pode quebrar sigilos e invadir a intimidade de uma pessoa apenas com base num relatório de inteligência financeira. Aí eu digo, o que mais é necessário que um relatório de inteligência financeira? O que é que a gente precisa mais que isso, do que a demonstração concreta de que está havendo transferência suspeita de valores, que os valores são vultosos, que não houve declaração de imposto de renda relacionado a isso? O que é que a gente vai fazer? Uma vez, um juiz, até antes da anulação da operação, eu iniciei um inquérito policial com base num relatório, com as informações de um relatório de inteligência. E aí o caminho mais direto é a representação para quebrar sigilo fiscal e bancário, para você periciar e ver se realmente se trata de crime, a extensão, etc. e tal. Eu representei e aí o juiz disse, indefiro. Providência. Intimei o cara. Ô, meu amigo, você teria, por favor, o obséquio de me explicar por que dessas movimentações aqui financeiras? Aí o cara deu lá a conversa que ele quis. Não, isso aqui foi o meu parente que me transferiu, mas foi para pagar uma dívida e tal. Ótimo, relatório. Acabou o inquérito. Acabou o inquérito, acabou a investigação. Outro inquérito que eu trato também no capítulo de superdimensionamento é um inquérito que também me chamou muita atenção. O STJ anulou uma investigação porque começou, lógico, no inquérito, anulou um processo, uma condenação por crime de falsidade, porque a autoridade policial não avisou ao fornecedor do material gráfico que aquela perícia resultante do fornecimento poderia prejudicá-lo no futuro. Senhores, aí é por isso que eu falo de superdimensionamento. Claro que o cara tem direito a não produzir prova contra si. Claro que o cara tem direito ao silêncio. Agora daí, a você ter que chegar para o cara e dizer, meu amigo, veja bem, veja as consequências disso que você está fazendo. Ao pegar essa caneta e me fornecer material gráfico, vai gerar uma perícia. Essa perícia, o perito não é bonzinho como eu não, viu? Ele vai dizer que essa assinatura aqui no documento questionado é sua e você pode vir a ser condenado a uma pena de tantos a tantos anos. Gente, não é assim que funciona. E pasmem, as condenações que existiram em primeiro grau, a manutenção no tribunal, ela caiu no STJ. Com base nisso. Aí o que a gente vai fazer? Óbvio, a gente tem que produzir conhecimento para você ter lastro para dizer que isso é um absurdo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se adaptar. Até a gente chegar num nível em que a gente consegue produzir um conhecimento e debater isso de igual para igual com quem entende que é uma invasão ao direito à intimidade, etc. e tal, lá na delegacia de Juazeiro, por exemplo, a gente criou termo de declarações de investigado e auto de fornecimento de material gráfico de investigado, onde a gente coloca por escrito, em negrito, em caixa alta, o senhor está advertido que esse material gráfico fornecido poderá ser utilizado em perícia, que por sua vez poderá ser utilizada mais adiante em seu desfavor. Aí o cara dá uma lida lá, o cara assina, comprovamos aí que foram dados todos os direitos para que o sujeito conhecesse efetivamente as consequências. Gente, o cara não saber que
ao fornecer material gráfico que está investigando a falsidade de um documento, no qual ele é suspeito de ter assinado, que aquilo vai prejudicá-lo, senhores, a gente está brincando. A gente está brincando, né? Então, isso aconteceu, também é objeto de explanação aí nesse capítulo, e eu fico com medo de onde isso vai chegar, porque é dinheiro público, senhores, é tempo. A gente sabe como a gente está assoberbado de trabalho, a gente sabe como nossos meios não são os necessários para dar um enfrentamento assim, à altura de toda a criminalidade. A gente consegue exercer nosso mistério, mas a ferro e fogo, todos os senhores sabem como estão aqui fazendo um esforço muito grande para estarem aqui ainda ouvindo essas bobagens aí, né? Depois de um dia exaustivo de trabalho, mas vai embora dinheiro público, vai embora tempo, vai embora papel, vai embora, imaginem quantas prorrogações de prazo, imagine o Ministério Público requisitando diligências, imagine uma denúncia, imagine oitivas de testemunho, tudo vai para o ralo por conta disso. E aí, eu volto até naquela questão da nulidade lá. E aí, o que aconteceu lá com a operação policial, que iniciou com pedidos de quebra resultantes de relatórios do COAF, acabou. Ou você... E detalhe, quando acaba dessa forma, você vai ter um trabalho de novo apostando na prescrição, né? Porque a aposta é na prescrição, porque os dados bancários ainda vão estar lá. Você perde as conversas telefônicas porque ninguém vai reproduzir o que foi conversado naquela época, né? Aí vamos produzir de novo, quebra de sigilo, perícias em cima de quebra de sigilo, etc. e tal. Tudo isso, senhores, para chamar a atenção que, primeiro, a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar. Como eu disse, são duas vertentes. A uma é produzir conhecimento e promover debates como esse. Porque aqui eu tenho certeza que os senhores, cada um dos senhores devem ter pelo menos 10 exemplos aqui a respeito de investigações onde aconteceu alguma coisa parecida. E a gente precisa justamente conversar a respeito disso. Porque é a conversa que vai fazer com que, opa, eu estava fazendo assim naquele inquérito que está aqui comigo, não vou fazer mais. Eu vou tomar uma outra linha. Né? Produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, a gente tentar se adaptar. Como essas fórmulas aí que eu falei que a gente faz lá em Juazeiro, para poder deixar claro que a gente está fornecendo ao sujeito todos os direitos a ele outorgados pela Constituição. Né? Isso também a gente faz a respeito de investigado. Eu, particularmente, eu não costumo intimar de novo o sujeito só para interrogá-lo. A gente já ouve em termo de declarações de investigado e, eventualmente, se a posteriori, com a conclusão do inquérito para relatório, perceber que houve aí que o sujeito deve ser responsabilizado por isso, o indiciamento acontece lá. Mas, pelo menos, já foi dado ao sujeito o direito dele dar sua versão aos fatos. Gente, inquisitivo, eu já falei a respeito aqui de anulação de operações, de superdimensionamento, já falei de provas irrepetíveis. Gente, eu vou só repetir, mas rapidinho. O nosso inquérito policial contemporâneo, nosso moderno inquérito policial, ele deve ser justamente baseado em provas, sempre que possível, não repetíveis e cautelares. São as provas, primeiro, dão a nós, delegados, que presidimos as investigações, muito mais segurança em dizer que uma pessoa realmente praticou aquele fato que está sendo investigado. A análise pericial de uma quebra de sigilo, a análise de um analista a respeito de uma interceptação telefônica nos dá uma segurança muito maior do que uma testemunha que diga, olha, eu vi ele fazendo a movimentação bancária. Claro, óbvio. Outra coisa é que provas orais mudam ao sabor do vento. Isso eu falo muito ainda para os alunos de faculdade. Senhores, se um dia decidirem ser delegados de polícia, pelo amor de Deus, não vá dar entrevista na Globo assim que sair a confissão, não. Espere o inquérito terminar. Produza uma prova que seja mais robusta. Gente, confissão é retratável. O cara vai chegar lá no processo e vai dizer assim, olha, o doutor Márcio me bateu, gritou comigo, eu não li o que assinei, eu não disse nada do que está escrito aí, e tá pronto. Se a sua prova era uma brilhante confissão extrajudicial, acabou o futuro processo. Acabou o futuro processo. Ah, não, mas eu ouvi 4 testemunhas. Aqueles caras... Gente, o processo só é julgado daqui a 1 ou 2 anos. A testemunha... Eu brinco até com meus alunos que a testemunha
ela não demora muito para se arrepender porque falou e porque elucidou um determinado ilícito, não. É só chegar em casa. Ele chega em casa e fala assim, amor, contribuir para a sociedade. Eu disse que nosso vizinho matou... Você quer me deixar viúva, é? Volte lá e desdiga o que você disse. Você está doido, esse cara vai me perseguir, esse cara vai perseguir seu filho, etc. Acabou. Se ele não fizer isso imediatamente, mais para frente no processo ele vai dizer, doutor, não lembro não. Não, mas o delegado colocou aqui que você disse que viu a cor dos olhos do cara, a altura, que o nome do cara... Doutor, mas eu tenho tanto tempo, apagou e tal, tive uma depressão, perdi meu emprego depois disso e tal, não lembro mais. Pronto, adeus também. Então, as formas que a gente tem para documentar um pouco mais, até depois que encerrar a palestra, se a gente tiver a oportunidade, eu vou mostrar para vocês aqui alguns, uns 2 só no máximo, para não cansar também, relatórios de operações que a gente produziu de forma, até o doutor Cajado aqui participou com a gente de uma delas aí, de como a gente tenta fazer para amarrar um pouco melhor isso. A sua única prova é a prova oral? Grave. Filme. Com a ciência do cara. Primeira pergunta, o senhor sabe que está sendo gravado? Sei, grava. Doutores, outra coisa também da prática. Juiz não vai colocar o DVD da gravação para ouvir a oitiva toda. Não vai, nem parte dela. A gente lá em Juazeiro costuma fazer o quê? Pega, isso é um trabalho até que é nosso mesmo, né? Botar um fonezinho de ouvido, ouvir de novo o interrogatório todo, grifar de tantos a tantos segundos exatamente onde está aquele ponto em que o cara fala, fui eu, foi assim, foi assado. Manda para a perícia. Pede uma perícia de análise de conteúdo naquela mídia que você aprendeu formalmente depois de ter sido produzida lá na sua sala. Aí o perito ele faz uma coisa bem legal que depois eu vou mostrar para vocês aqui, que é o cara falando, ele bota uma fotinha do cara falando, bota uma fotinha do cara assinando e bota o conteúdo degravado das partes importantes da oitiva. 3 ou 4 coisinhas que realmente fui eu naquele dia, que realmente fulaninho estava comigo. Que aconteceu assim, assim, assado. E o perito dizendo, confirmo a integridade dessa mídia, ela não foi adulterada, é assim mesmo que está gravado. Com folha de papel, com um laudo de análise de conteúdo de 4 folhas, aí o juiz vai ler. Aí ele vai ler, porque está facinho, está colorido, tem um monte de foto, não cansa diante de um processo muito grande, muito volumoso. Né? Isso surte efeito para a gente, isso surte efeito a posteriori. Isso dificulta, na hora, por exemplo, do investigado dizer assim, doutor Márcio me bateu, doutor Márcio tem aquela fala mansinha, mas é violento. Não, não é. Como é que o senhor estava aqui nessa mídia falando tranquilamente? Como é que o delegado não mudou o tom de voz para falar com você e etc e tal? Como é que se explica isso depois adiante no processo? E até outra coisa que eu falo, provas cautelares e não repetíveis são excelentes porque você não precisa ficar esperando muito da oitiva do investigado. O doutor Cajado estava com a gente na Operação Novo Cangaço. Foi uma operação que a gente reprimiu assalto a banco lá na região de Juazeiro e Petrolina, onde a gente prendeu 15 assaltantes de banco, 9 do estado de São Paulo, ligados a, não pode falar o nome, né, a facção criminosa que atua nos presídios. E 6 pernambucanos. E aí, apreendido um arsenal, fuzis, escopeta, submetralhadora .45, pistolas, coletes à prova de bala, eles iam praticar diversos assaltos no interior lá da Bahia, Pernambuco, Piauí, por aí vai, fazer arrastão por onde tivesse dinheiro. Né? Sabe qual foi? Sim, detalhe. Interceptação telefônica, trabalho de campo, e aí a gente tem que fazer menção a pessoas que trabalham muito bem. Os agentes da Delegacia de Juazeiro são pessoas abnegadas, que fazem um serviço de excelência. Tudo que era ouvido era documentado. Ah, o carro tal está no céu. Vai ser fotografado, vai ser filmado. E vai ser produzida uma informação que vai para os autos. E tudo isso documentando o trabalho investigativo. Mais adiante, gente, diante do que tinha sido produzido de oitiva no áudio, de informação que materializou a oitiva, cada crime que os caras iam praticando, eles cometeram diversos crimes antes da... Uma coisa que acontece muito em operação de Delepate é, a gente investiga os caras e acaba apreendendo armas e pessoas. Beleza, formação de quadrilha e posse ilegal de arma de fogo. Acabou.
A gente teve um pouquinho mais de trabalho e saiu documentando todos os pequenos roubos que eles faziam para se capitalizar e para não ficar entediados, porque os caras tinham um planejamento futuro de fazer algo grande, mas o cara não consegue, você não consegue manter 15 homens num sítio, ou num lugar que não é o lugar deles. Eles vão lá e roubam uma merceariazinha, vão lá, roubam um mercadinho, aí roubam o carro para fazer o assalto. E aí a gente saiu documentando. Resultado, a gente teve penas aí, para os que não participaram desses roubos anteriores, entre 13 e 4 anos, e penas de 18 a 19 anos para quem participou dos assaltos. Todos em regime fechado e etc. e tal, e com tudo documentado. A gente, no dia da deflagração da operação, o doutor Cajado estava na chácara que prendeu a maior parte do pessoal de fora. Detalhe, as armas não estavam no mesmo sítio. Você tinha um rebanho de gente que não é da região num sítio, e você tinha um rebanho de armas sem gente. Como é que você liga o rebanho de arma ao rebanho de gente? Se você não fizer um trabalho prévio de inteligência, de fotografia, de filmagem, você não liga. Mas aí a gente conseguiu ligar, e nos interrogatórios todos já estavam com a doutrinazinha pronta. Nós somos pessoas que viemos de São Paulo para investir na região e comprar terras. Certo. O senhor está com dinheiro aí? Não. O senhor tem dinheiro no sítio? Não. Tem talão de cheque? Não. Desconstrói. Se você produzir bem a sua prova cautelar, a sua prova não... Você não precisa de interrogatório. A gente encerrou muito rápido essa fase de oitivas da operação. Porque a gente saiu lá nas equipes dizendo, mestre, não se esforce não quero confissão não. Para que eu não quero confissão? Tem um cara falando. Eu tenho ele dizendo que está no carro tal que a gente acabou de aprender. Então não precisa. E aí foi referendado pelo juiz de primeiro grau, a maioria sequer recorreu. A gente teve aí, eu acho que 70% de sentenciados que deixaram transitar em julgado a sentença de primeiro grau, e alguns recorreram, mas ainda a maioria está preso. Aí tem HC até no STJ e cai e tudo, mas se você amarrar. Porque se não amarrar, e até fazendo uma investigação muito boa, mas sem se preocupar com esse resultado, da posse e formação de quadrilha, rapidinho, esse pessoal que comete assalto está na rua e são perigosos. Gente, a gente já está se encaminhando para o final, falta só alguns tópicos rápidos. Escrito. Gente, isso aqui eu aprendi na Polícia Federal. Não foi a Polícia Civil que me ensinou, não. Escrito. Documentar tudo. Documentar tudo. Tudo que entra, tudo que sai do inquérito, ele sai no papel. Ele sai com alguém assinando, com alguém recebendo, e não ficar com apreensão ou arrecadação inútil ao inquérito. A gente também aprendeu e vai tentar mostrar depois rapidamente para os senhores uma técnica também que até quem me deu essa dica eu nunca tinha feito, não sabia, mas foi excelente. Foi o doutor Amaro, que foi superintendente do estado de Alagoas. Eu estava lá tocando uma operação de combate a grupo de extermínio e a gente estava com um inquérito mãe gigante. Mesma coisa da Novo Cangaço, uma porrada de crime para lá, aí acabou morrendo realmente uma pessoa, a gente teve que deflagrar para poder não dar continuidade aí aos crimes que os sujeitos estavam cometendo. Aí veio uma ideia que a gente não adotou da Novo Cangaço porque não precisou, porque estava tudo bem amarrado, mas de cindir o procedimento. Aquela documentação que você fez em relação ao inquérito mãe, a gente representou ao juízo solicitando desmembramento em tantos quantos fossem os crimes praticados pela quadrilha. Você produz inquéritos dessa finurinha, de 40 páginas, tudo com prova emprestada do mãe, devidamente autorizado pelo judiciário. Você produz uma mídia que é gravada em 5 minutos, só dos áudios que documentam aquele determinado crime, e você produz processos que não tem a todo instante, que está parando aqui, porque a testemunha do indiciado número 15, do réu número 15 faltou, o réu número 14 pegou tuberculose no presídio, e eita, para tudo, IHC. Vários procedimentos enxutos e fininhos que geraram sentenças também muito rápidas
que agora também a gente vem acompanhando e estão sendo mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Gente, escrito em síntese é o que todo mundo aqui já sabe e que, graças a Deus, é cátedra na Polícia Federal. E eu digo sempre para os meus alunos, e até na fase acadêmica, documentar tudo. Ah, mas eu pedi para o professor para abonar minha falta. Cadê o papel? Você pediu de boca, pediu por escrito, teve deferimento, não teve. Mesma coisa com o nosso inquérito. Que um belo dia, e outra coisa, até orientação para a gente mesmo, todos aqui são experimentados até demais e muito mais do que eu, só permanecer com você o que vai ser necessário. Analisou a documentação, analisou o que foi arrecadado e foi apreendido, tenta dar destinação. Ou vai para a perícia para produzir um laudo e depois ser devolvido, ou restitui, comunicando ao juízo, mas não fica com documento e nem com material apreendido ou arrecadado inútil, que depois isso dá um trabalho, ninguém quer receber isso, quando você relata um inquérito, é triste. Gente, no âmbito da polícia judiciária, aqui, aí eu vou cansar os senhores um pouquinho, porque eu pensava que ainda não, que já tinha falado sobre isso e não falei. No âmbito da polícia judiciária, gente, polícia judiciária, polícia civil, polícia federal. A polícia investigativa é a polícia civil no âmbito estadual e a polícia federal no âmbito da União. Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, com toda a competência que tem, com todo o auxílio que nos dá ao combate ao crime, etc. e tal, não podem conduzir investigação. A não ser, obviamente, investigações da sua corregedoria para punir administrativamente os servidores da sua própria instituição. Porque senão é ferir a Constituição Federal, que diz, olha, você tem um braço de polícia que é preventivo e ostensivo para atuar antes do cometimento do crime, e você tem um braço do Estado que é polícia investigativa que vai atuar de forma repressiva quando o crime for cometido. E você não pode passar por cima disso. Até porque a própria natureza, como eu falei, é diferenciada. A polícia preventiva, ela anda fardada, ela tem carro caracterizado, ela precisa aparecer. A polícia investigativa não, ao contrário, ela tem que passar despercebida para poder conseguir investigar. Dentro desse, esse é um panorama um pouco mais simples, né? Apesar de que, na atualidade, a gente está vendo aí operações deflagradas por polícia rodoviária, operação... Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente está fadado aí, por mais que os colegas tenham trabalhado de forma magistral e tenham feito um excelente trabalho, não é a atribuição constitucional. E isso vai ceder em tribunais a primeira análise. A primeira análise. Obrigado. Deixa eu dar uma lida aqui. No caso dos autos, reputo como imprestáveis as provas obtidas, porque, ainda que autorizadas pelo magistrado, resultaram na ilegalidade de forma de atuação do Ministério Público, que utilizou-se de expedientes não recomendáveis durante todo o processo, como bem colocado na decisão que não recebeu a denúncia, extrapolando suas funções, dando ordens, fazendo estardalhaço, determinando arrombamentos, algemas e prisões, utilizando-se de agentes públicos que, nada obstante serem policiais rodoviários federais, não estão preparados para a realização de tarefas deste porte e que, além de não serem afetos a esse tipo de procedimento, não são atribuições que lhes sejam da competência, quer constitucionalmente, quer sob o ponto de vista do processo penal. Ainda que se admita a atuação investigativa do MP, dado que a apuração das infrações penais não é exclusiva da polícia, verifica-se, no caso, uma exorbitância absurda e pessoal dos promotores de justiça, o que se revela intolerável por ofensa a princípios constitucionais. Muito obrigado pela intervenção, e até é o próximo tópico, que esse da PRF, da PM, me parece muito claro. E uma coisa que até tem me causado espanto, não sei se também é assim para os senhores, a elaboração de termo circunstanciado para o policial militar ou policial rodoviário federal. Gente, a natureza jurídica do termo circunstanciado é procedimento investigativo. É um procedimento investigativo mais simples, é um procedimento investigativo criado pela Lei 9.099 para apurar infração de menor potencial ofensivo, mas não perde a natureza jurídica de procedimento investigativo. Nele você pode requisitar perícia.
Nele você pode realizar outras diligências que não simplesmente relatar o que aconteceu, ouvir brevemente os envolvidos ali e mandar aquilo para o Juizado Especial Criminal. Então tem que ser da lavra de delegado de polícia, seja civil, seja federal. Qualquer tipo de atitude que vá de encontro a esse postulado afronta a Constituição, afronta a legislação. Vamos rapidamente entrar no Ministério Público investigando. Gente, o Ministério Público presidindo investigações, a gente tem basicamente, claro, como quase tudo em direito, duas correntes. Os que defendem e os que não defendem. Defender, todo mundo já sabe aqui, princípio dos poderes implícitos, que o artigo 129 ele não é exaustivo, que como o Ministério Público ele pode, o mais, que é oferecer a ação, a peça inicial, a denúncia, processar o sujeito, ele pode, o menos que seria investigar e por aí vai. Para quem não defende, o contrário. Não existe essa história de poderes implícitos. O Ministério Público, e aí, para os não defensores, que por enquanto é o meu caso, eu não sei, a gente muda a todo instante na nossa vida profissional e acadêmico de posicionamento. Por enquanto, eu não vejo como o Ministério Público investigar por algumas razões. Primeira razão, aí eu não vou discutir muito questão de poder implícito, porque poder implícito é uma coisa muito abstrata. Quem diz que tem, vai dizer que tem e você não acha. Quem diz que não tem, vai dizer que não tem. Realmente você não acha, mas é uma questão de interpretação. Agora vamos a aspectos jurídicos e pragmáticos mais palpáveis. Pragmático. Ministério Público não tem corpo auxiliar voltado à investigação. Diga-se, agentes, escrivães, peritos e papiloscopistas. Não existe na estrutura do Ministério Público um corpo vocacionado a investigar. Senhores, como é que a gente vai... Beleza, o Ministério Público vai requerer diretamente ao juiz uma interceptação telefônica e quem vai ouvir? Quem vai interpretar a conversa? Quem vai à rua fazer a fotografia? Quem vai à rua fazer a filmagem? Essa pessoa tem porte de arma porque ela está lidando com criminosos. Essa pessoa vai andar em viaturas descaracterizadas. De quem são essas viaturas? De quem é o aparato para fazer a investigação? Então o Ministério Público não tem. Se você for criar isso, aí passa a ser uma política pública, digamos assim, equivocada. Por quê? Porque você já tem órgão com atribuição constitucional para investigar. Se o dinheiro não é infinito, se o dinheiro é limitado, o que é que vai mais dar lógica? Você investir num órgão que foi criado para esse mistério ou você criar um outro órgão que não tem esse corpo estruturado para poder fazer um serviço que já existe? A mim me parece que é você investir num órgão já criado. Você contratar mais pessoas nesse órgão já criado, melhorar salários, condições e etc. e tal. Né? Então, esse meio que é o aspecto pragmático. No final das contas, o que é que você chega à conclusão? Ou o Ministério Público vai se utilizar de polícia militar e PRF, que tem policiais, e aí você vai estar incidindo em inconstitucionalidade por afronta às atribuições dos órgãos de polícia, ou você vai se limitar a analisar papéis. Porque a análise de papel não precisa que a pessoa vá à rua para poder fazer o levantamento. Mas aí a investigação vai ser capenga. Porque você não vai ter o campo aliado a os documentos produzidos, a eventual interceptação e etc. e tal. E outra, que eu também acho muito importante, é que você cria uma disparidade. Você cria um órgão com o poder de investigar e processar. Gente, a gente não para muito para pensar, mas o nosso sistema processual penal não é ruim, não. A gente tem um órgão estatal que investiga, a gente tem um órgão estatal que acusa, a gente tem um órgão estatal que julga, e a gente tem, quando o réu é pobre, um órgão estatal que defende. A gente tem órgãos distintos, com atribuições distintas para exercitar ali as funções que estão gravitando em torno do processo penal, e isso é excelente. Quanto mais você especializar órgãos, melhor. Especializar é melhor do que você concentrar.
Então, o que acontece? O Ministério Público vai poder investigar e as conclusões que ele tirar enquanto investigador vão ser as mesmas utilizadas por ele para processar. Tira um pouco da parcialidade. Ah, não, mas o Ministério Público é um órgão que não é só parte, é fiscal da lei. Gente, somos todos seres humanos. É natural que uma coisa produzida no nosso órgão seja pelo nosso órgão defendida. Não tem dúvida disso. Isso é da natureza humana. Você não vai pintar um quadro para dizer, vixe, esse quadro é horrível. Eu não compraria esse quadro se fosse você. Não vai fazer isso. Ninguém faz isso. E assim também não vai ser na prática. E ainda tem um outro detalhe. Agora me fugiu outro detalhe. Ai, ai. Vou lembrar do outro detalhe daqui a pouco. Esse sistema estatal criado para... Sim, um outro detalhe, lembrei do outro detalhe. Importantíssimo esse outro detalhe. Quem é que vai decidir o que o MP vai investigar ou o que ele vai requisitar à polícia? Percebam, senhores. A gente está criando, se a gente permitir da forma que está, de forma genérica, que o Ministério Público investigue, a seleção das investigações. A gente pensa muito na nossa atribuição de polícia judiciária, que tem investigações mais complexas. Vamos para a Justiça Comum Estadual, os crimes da alçada da Justiça Comum Estadual. Chega para o Ministério Público, duas vizinhas brigando. Os senhores acham que isso vira requisição ou investigação presidida pelo MP? Chega o furto de uma bicicleta, aí vem a entrevista do analista, não sei, do técnico. Meu senhor, o senhor viu quem furtou sua bicicleta? Não. O senhor sabe onde sua bicicleta está agora? Não. Doutor, requisição. Requisição. Quem é que vai controlar o que é requisitado e o que é presidido diretamente? É outro ponto que a gente tem que discutir. É outro ponto que a gente tem que discutir, porque não vai ter filtro. É isso, justamente. Aí o grande argumento, e aí, poxa, eu fico extremamente chateado quando eu vejo, por exemplo, aí é lógico que os órgãos utilizam do bom lobby para afirmar os seus entendimentos. E aí a gente tem no lobby policial a PEC 37 tramitando no Congresso Nacional. E aí ela é taxada de PEC da impunidade. Senhores, por que impunidade? Quer dizer, a polícia não investiga, a conclusão da polícia é sempre errada. Se o Ministério Público investigar, vai dar numa solução diferente, vai sair melhor. Gente, é só parar para ver no nosso dia a dia. Eu acho que os senhores também já receberam investigações que iniciaram lá com procedimentos informativos do Ministério Público, que pararam num determinado ponto, que daquele ponto não saíram, e um ano e meio depois do fato praticado, adivinhem, virou uma requisição. E aí a gente tem pouco a fazer, porque a gente sabe que o nosso trabalho é de reconstrução de fatos. E se os fatos estão meio apagados por causa do tempo, é difícil de reconstruir, né? Então, a gente vai terminar do ponto de vista... E isso é uma discussão que eu vejo pouca gente fazer a respeito dessa questão pragmática, das decisões a respeito do que investigar e dessa, digamos assim, fiscalização a respeito da demora para investigar ou de não conseguir chegar a lugar nenhum e dizer, não, agora é com a polícia. Peraí, se agora é com a polícia, por que não foi da polícia desde o início? Se a gente queria ter, entre aspas, capacidade de desenrolar, de descascar esse abacaxi, por que não veio de início logo para a gente quando o fato era mais fácil de ser desvendado, para assim dizer, né? Então, é uma discussão que ainda vai dar muito pano para manga. A gente tem aí ações diretas de inconstitucionalidade em face da resolução que autoriza o Ministério Público a instaurar diretamente, a presidir diretamente procedimentos. Gente, o ideal era que a gente, talvez,
perdesse um pouco de vaidade dos dois lados e a gente dissesse, ó, o mistério de um é investigar, o mistério do outro é ser órgão acusador. O próprio Superior Tribunal de Justiça já sumulou dizendo que se o promotor participa da investigação, ele não está impedido ou é suspeito para oferecer a denúncia. Ele pode fazer isso. Então, por que a gente não tem a atuação par e passo? A gente tem diversos casos. E quando é assim, como dá certo? Como dá certo? Quando a gente tem um promotor diligente ou um procurador diligente que ele não está ali só deferindo prazo, ele diz, olha, além disso aí que você está fazendo, faça mais isso, faça mais aquilo, vou ligar para você, etc. Gente, só ganha a sociedade. Só ganha a sociedade. E a gente, ao mesmo tempo, consegue ter poder, os dois órgãos, para poder brigar por melhorias dentro da sua atribuição. Pronto, dentro desse panorama que eu acabei de falar, vem a outra característica de delegado de polícia de carreira como presidente da investigação, né? E o objetivo, como eu disse para vocês, num horizonte um pouco mais antiquado, arcaico, simplesmente servir de peça para início do processo. E, um pouco mais modernamente falando, a gente tentar realmente elucidar fatos. Gente, eu vou encerrar aqui. Eu queria que os senhores, se ainda tiverem paciência, depois que a gente encerrar formalmente a aula ali, me permitissem mostrar só uns 2 trabalhos desenvolvidos lá pela Delegacia de Juazeiro, para vocês terem uma ideia do que é isso que eu falei para vocês e de como isso se traduz em procedimento, tá certo? Mas, ainda, obviamente, a gente deixou aqui de lacuna várias coisas para conversar, para discutir, mas o tempo não permite, a gente está já cansado do dia todo de trabalho, mas será um prazer aí depois continuar debatendo com vocês aí futuramente. Muito obrigado e boa noite. Bom, quanto diretor regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, UDF, e representando também o Dr. Leôncio, nosso presidente, eu gostaria de agradecer e parabenizar. Nós passamos até aqui, de fundo, aqui uma campanha nossa de valorização da carreira de delegado de Polícia Federal, do orgulho de ser delegado federal. E eu tenho certeza que todos os colegas que estão aqui hoje, eles têm um orgulho enorme de tê-lo como delegado de Polícia Federal. Porque, de fato, sua palestra foi brilhante. Eu acho que tocou em pontos importantíssimos que fizeram até renascer um pouco de algumas questões que a gente acaba no cotidiano esquecendo e foram de suma importância. Eu quero parabenizar. Não é à toa que, né, desde da nossa turma da Academia de Polícia, sempre foi um colega que sempre se destacou, né, e parabéns, realmente. Eu acho que a gente tem que debater mais isso, eu acho que faz parte, é importantíssima essa parceria com a Universidade Católica, né, até para que os alunos, que a gente possa estar passando isso para os alunos, né, que a gente possa estar, de fato, divulgando isso, esse orgulho de ser delegado de Polícia Federal. Eu queria, até fazendo um aspas aqui, que eu deveria ter feito no início, eu acho que os colegas tomaram conhecimento, mas hoje houve o falecimento de um colega, né, o doutor Eduardo Neves Duarte, que é de Tocantins. Houve tudo indica que foi um latrocínio, já foram presos as 3 pessoas. E eu queria pedir, então, que a gente fizesse aqui uma homenagem ao colega, né, que também é um colega que temos muito orgulho do seu trabalho que vinha desenvolvendo como chefe de inteligência em Tocantins, e ficássemos de pé e fizéssemos um minuto de silêncio. Bom, agradeço aí a homenagem que fazemos aos colegas, ao colega. E nós
Eu gostaria de dizer aos alunos, quem está nos assistindo, que fizeram algumas perguntas, né? Nós temos um chat aqui para perguntas, que coloquem os seus e-mails, tudo que o do professor vai ter o maior prazer de respondê-las, né? Não temos um tempo hábil para isso. Eu gostaria de saber se algum dos colegas aqui tem alguma pergunta para fazer ao colega aqui, ou se vamos fazer isso aqui posteriormente. Se algum colega tiver alguma pergunta, é só levantar a mão que eu passo o microfone. Nós vamos fazer também, após, né, vamos encerrar, e após esse evento aqui, nós vamos fazer ali a cerimônia de lançamento do livro do professor, que está ali, o inquérito policial, uma análise jurídica e prática da fase pré-processual. Então, várias das coisas que nós abordamos, dos assuntos que nós abordamos aqui, estão aqui no livro, e o professor vai estar aqui também para autografar os livros. Eu queria agradecer a participação da Universidade Católica mais uma vez, né, e dizer aos alunos que nós estamos à disposição para outras palestras aí que queiram participar conosco, tá certo? Obrigado.